Senhor amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá, Senhor, agora para nos prostrarmos diante da tua palavra, do teu querer. Guarda, Senhor, a nossa vida para que possamos entender mais de Ti, para que possamos viver mais parecidos com Teu Filho Jesus. Que a nossa família, Senhor, venha a ser um exemplo do seguir a Cristo. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Ei, Samuca, bom dia. Eu vou sentar bem quando eu vou tirar o máximo. Bem, não. Eu vou pra longe. Tudo bom, galera? Amém. Então, olha só, agora que nós unificamos as turmas, né? Que tinha uma turma de segunda e uma de quarta, e agora elas não existem mais, existe só essa turma presencial, embora todo o material que é gravado vai ser lançado no YouTube, tá? Tanto da igreja como do Construindo Amor, mas agora só esse bate-papo mesmo, ou esse bate-papo é o que nós vamos ter. A gente estava falando dos filhos, falando do reconhecimento, do crescimento deles, e às vezes da divisão que acontece, ou às vezes das disfunções que acontecem, e a gente viu que dependendo da situação, os filhos buscam. Pode falar, Cintia? 30 anos é aqui também, né? 30 anos, eu acho que é. Quem perguntou? Quem perguntou? Eu conversei com os dois. Pode ver, O cara falar tanto divergente como conectado para deixar ela cair nessa sala. Eu já tinha falado com eles. Mas ela acompanha melhor lá, né? Sim. Cintia, aonde ela quiser. Porque a idade mental dela hoje é 15 anos. Entende? Eu também não sei. Isso aí quem tá falando é a nossa amiga médica. Onde ela quiser. E aonde que estão os seus? Só tem conectados, eu não sei onde eles estão. Então quem falou foi a Leila Benéia. Ah, tá. Amém. Por causa de acampamento, entendeu? Tá. Tá vendo, Samuel? Ô Samuel, a gente planta hoje, você volta causando, Samuel. Tá vendo por que eu não posso assistir aula presencial? Tem celular, não é, o Samuel não aparece. Não dá pra dar o mute na presencial. Gente, é gratuito. Tá. Mas amém. Então, olha só, a gente viu aí os desacertos que tem, né, as complicações que tem no crescimento e na evolução das crianças. Um dos últimos exemplos, ou um dos exemplos que nós vimos foi de Jefté, o menino que a mãe era prostituta, o pai infiel, ele foi expulso pelos irmãos, e aí a vida dele tinha tudo para desandar, até porque os amigos que o aceitaram, eles eram levianos, eram tortos, mas Jefté teve uma vida diferente. Mas a nossa função, inegavelmente, é tratar as nossas crianças de forma diferente do histórico desse menino Jefté. E aí, uma outra deixa que nós temos, e nós tivemos, foram as dicas, né? Então, ter amor incondicional, mas chamar a criança ou o adolescente para responsabilidade. Quanto mais crescimento ele tiver, mais responsabilidade ele vai ter, e assim foi. Vimos agora um outro exemplo que é interessante aí, agora sim é um bate-papo novo para todos, quer seja de uma, quer seja de outra. Um grande exemplo de uma figura interessantíssima é de Davi. Davi foi um rei extraordinário, né? A contar que já foi escolhido por Deus, então já não precisa falar mais nada dele com relação a esse contexto. Mas na figuração de pai e de marido, ele deixou a desejar. E muito. A tal ponto da família dele ter um desvio completo no rumo, né? Ela saiu dos trilhos. Um dos filhos abusou de uma irmã, aí o outro com raiva queria matar o outro, e aí matou, e aí o pai ficou bravo, o filho se afastou, depois voltou, ficou muito chateado. Enfim, a vida de Davi então é uma vida a ser estudada para que possamos compreender melhor a nossa vinculação. Se ele era um bom administrador, e era, se ele era um bom operador dos mandos de Deus, e era, mas ele foi um péssimo pai. Davi como pai, infelizmente, falhou. Mas Davi, ele tinha um coração extraordinário, por isso que a palavra fala que ele tinha um coração, ele tinha um andar segundo o coração de Deus. Porque todas as vezes que ele percebia o erro, ele de imediato se arrependia de verdade e buscava o conserto. Mas, uma coisa que tem que ficar bem clara, e eu falei, eu não me lembro com quem, para cada atitude, pergunta se ele pode esperar uns minutinhos, Paulinho. Obrigado. Aí eu já falo com ele. A grande configuração é que para cada ato que nós temos, existe uma consequência.
Para cada ação existe, entre aspas, uma reação. Para cada plantio existe uma colheita, não tem jeito. Por mais que o perdão venha a existir, e por parte de Deus ele existe mesmo, mas o plantio, a colheita é certa. Então Davi plantou alguns desassossegos na família e ele colheu. Isso é inegável. Então Davi é um exemplo que nós temos que atentar muito claramente. Se ele era um excelente administrador, como pai, ele deixou a desejar. Então esses dois exemplos são figurações certas que a gente tem que ter para o direcionamento da nossa vida. Só para você entender, nós estamos figurando a vida das famílias e dos filhos. E aí nós demos dois exemplos. O Jefté, que é um menino que a mãe era prostituta, o pai infiel, foi expulso pelos irmãos, mas Deus consertou a vida dele, ele teve uma vida reta. E agora Davi, como pai, deixava a desejar. Mas, enfim, a grande questão é a seguinte: a salvação, isso é muito importante. Eu não sei quem aqui é muito apegado aos filhos a tal ponto de colocar eles numa redominha de vidro, tirando a Cíntia, que eu já sei. Quem mais? A Alessandra é também. Não? Eu acho que não é. Não é? É meio largadona, tá nem aí com os filhos. Não, tá nem aí também não, né? Não, mas eu acho que eu não sou. Tá. Vale o castigo? Vale as regras? Não. Então assim, olha, a salvação, e Jefté é um claro exemplo disso, ela é ato soberano de Deus. Eu não salvo ninguém. Eu ensino a Bíblia para o meu filho todo dia. Tá bom, cara, mas se ele não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele não será salvo, ponto. E você não teve culpa nenhuma nesse contexto. Quer saber, eu sou um homem muito culpado. Desculpa, eu não consigo ler a Bíblia com meu filho. Nunca falei de Deus para ele. Mas ele é como Jefté, teve um caminho direcionado pelo Senhor. E aqui nós não estamos falando do livre arbítrio ou predestinação, esquece isso, nós não estamos falando sobre isso. Mas inegavelmente a salvação é ato de Deus. Então, Deus é quem opera a salvação na vida de cada um. Por melhor que você tenha sido como pai, a salvação é individual. É teu filho que vai ter que escolher. Simples assim. Amém? Agora, será que eu posso ajudar? Será que nessa empreitada, nessa lida, eu posso ser uma ferramenta na obra do Senhor? Inegavelmente que sim, eu posso. Eu posso tanto atrair meu filho para que ele conheça e viva mais com Deus, como eu posso expulsar meu menino. Gente, é simples, é bem simples. Vocês gostam de andar com um cara que é agressivo o tempo todo, que só... Você encontra ele só te arrebenta. Alguém gosta de andar com alguém assim? Sendo sinceros, eu não gosto. Se eu sou assim para os meus filhos, a probabilidade é que eles venham a enxergar na figuração do pai alguém desprezível, alguém que eles querem distância. A tal ponto deles não quererem sequer ser pai no amanhã, porque eles vão trazer a figuração de quem foi pai deles. E isso traz um comprometimento na relação dele para com Deus, porque Deus é pai. E aí eu vou falar para aquele menino: olha, Deus é teu pai. E ele falou: tô longe, porque eu sei o que eu tenho em casa. Ou a mãe, da mesma forma. Então, as atitudes que eu vier a tomar na condução dos meus filhos, ela pode ser uma ferramenta eficaz para que eles venham a crescer em intimidade com Deus, ou o inverso. A Alessandra, ela tem uma colocação interessante. Ela fala o seguinte, que eu posso ser bênção, não dela, né, mas ela retrata isso legal, ou maldição, que a minha vida pode ser uma ferramenta útil ou não para o desenvolver do meu filho. Lógico, a decisão final é deles, mas eu posso ser um elemento importantíssimo nessa jornada. E aí vem algumas dicas. Bom, primeiro, quando eu tenho que começar a tratar com o meu filho desse relacionamento? Se bem que aqui é até bobagem falar, mas é bom para que fique marcado com vocês. O mais cedo possível. É assim, tá na sua barriguinha, mamãe, comece. Já põe louvorzinho, ele já vai escutando e por aí vai. Por quê? Porque os estudos mostram que quanto mais cedo a criança é inserida num sistema, mais forte o impacto é na vida e na essência dela. Olha que interessante. Por isso que em Provérbios a palavra de Deus fala: ensina aonde ele deve andar e ele provavelmente vai se afastar. Por quê? Porque é uma marca que ele vai carregar e ele não vai se afastar. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas meu menino tem 18 anos, eu nunca falei. Tudo bem, então começa hoje. Começa agora. Quanto mais rápido, melhor. O começo.
Porém, neste processo, vá devagar. Por quê? Gente, eu acho que eu não sou o mais velho aqui. E não precisa ninguém falar a idade. Mas eu já tenho quase meio século. Né? E não estou querendo chamar a atenção de ninguém para a idade. Meio século é muito. E eu ainda não concluí o processo. Por que com o meu filho tem que ser em 1 mês? Por que com ele tem que ser em 2 anos? Então, se o processo para mim é vagaroso, para ele também. Então eu tenho que ir devagar e com calma, ir plantando as ideias para que ele venha assimilando. Principalmente porque a idade que nós estamos falando, que são das crianças, até a juventude, que vai até uns 24 anos, pô, é uma idade terrível. É uma idade terrível, é a idade da revolução, é uma idade das ideias, né? Eu não ouvi o pastor, mas quando o pastor pregou uma vez, isso ficou bem marcado. Brainstorm, né? Vem tudo nos caras, velho. É uma tempestade gigantesca. E muitas dessas ideias são ideias do mundo, que vão contextualizar contrariamente a Deus. Então ele está cheio de coisas aqui. Eu quero massacrar. Cara, ele vai te empurrar. Fala, lá vem o chato do meu pai. Não aguento. Isso, fala de Deus. Então, vagarosamente eu vou inserindo ele no sistema da palavra. Então, o mais rápido possível. Só que devagarzinho. Sabe aquele, tipo, não quero nada contigo. Aí você dá um pedacinho. Por exemplo, olha que interessante. A maior parte dos traficantes, sabe como eles iniciam a situação de conquistar aquela plateia ou público? Eles oferecem um cigarrinho. Eles não oferecem todo o plantio. Eles nem falam dos milhões. Eles oferecem um cigarrinho. Sem contar, porque eles são especialistas em abraçar. Né? Então, quando a gente dá muita pancada dentro de casa e cobra demais, e bate demais, eles são especialistas em dar em colo. Então, essa é a nossa grande preocupação nos dias de hoje. Você está batendo muito, você está torturando não, mas às vezes a gente tem uma fase que a gente está ali, né? E eles são especialistas em dar o carinho que ele dá o colo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio emocional do Espírito Santo para a gente poder temperar bem legal isso daí. Né? E interessante é que tudo isso tem tudo a ver com Jesus, né? Aí. É devagar. O amor, né? É. O amor. E eu tava, acho que você, né, Pérez, que tava no domingo, e se eu se eu parar, ele na rua, a gente tá sentado, ele vai fazer assim, Vai encostar. Aí quando eu vejo, ele vai deitar no meu colo. Olha que carência, né? E aí eu pego e já abraço, aí eu já falei pra mão dele, já adotei, é meu. E é isso, gente, sabe por quê? Jesus, ele não pressionou ninguém. Ele convidava. Né? Ele falava, vem e me segue. Mas ele não punha uma arma, ele não batia 10 vezes na casa do cara. Ele convidava docemente e a pessoa seguia ou não. É simples assim, é a mesma coisa para os nossos filhos. Docemente eu vou fazendo os convites e ele vai entrando no meu mundo, sem pressão. Até porque uma das dicas anteriores que nós demos nesse bate-papo era, sem pressão. Meu filho pode errar, tá tudo bem, todo mundo erra, sem pressão. Só vou acrescentando as ideias. Mas eu acho que o grande desafio nosso é dar o bom testemunho dentro de casa. Você pode falar, você pode cobrar, você pode ensinar, mas se você não for a essência de Cristo dentro de casa, que eu acho que isso é o grande desafio nosso. É isso que eu ia falar agora do exemplo. Você pode falar, você pode bater, você pode proibir, você pode pôr no colo, pode fazer o que você quiser. Mas se você não for o exemplo daquilo que você está falando, desculpa, não adianta. Isso Então, esse é o nosso grande desafio, falo por mim, falo por ele, que é um desafio gigante, né? Você exalar o perfume de Cristo dentro de casa é onde a gente mais tem dificuldade. Por quê? Porque lá é onde você tem intimidade. É lá onde você já derramou amor na vida do trabalho, em tudo quanto é lugar, e ali em casa você derrama o resto. Tem que ser o oposto. Né? Lá você é você, né? Lá você é você. Aquela frase, né? As ações valem mais que as palavras. Exato. É isso mesmo, Cintia. Então, não grita com seu irmão, mas é uma louca dentro de casa gritando. Ou ele, um louco, disparado. Não, eu nunca, desculpa. Pode falar. Mas a gente tem que entender isso, que a transformação começa aqui, na nossa vida, né?
E naquela projeção que eu falei dos 80%, era também sobre isso. O exemplo, ele tem um impacto de 80% sobre as crianças. 80% das crianças que têm um exemplo, elas vão seguir naquela mesma linha de sequência. Interessante isso, né? E bom para que venhamos a compreender. Por isso que nós temos que ter uma vida de inteira dedicação ao Senhor. Porque para eu ter uma vida reta perante o Pai, já que eu quero ensinar meu filho a ser reto, eu tenho que ser o quê? Reto. É simples assim. Tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, porque a ética me proíbe. Mas, cara, como ela fala mal dos outros. A alegria, olha que interessante. E isso, gente, é um vício do mundo. A alegria daquela pessoa é falar mal. Mas assim, ela não deseja o mal, mas ela adora falar mal dos outros. E ela senta na mesa e começa. E lá em casa, o grande desafio, assim, desde pequeno eu ensino eles. A mesa não é lugar de falar mal de ninguém. A mesa, vocês me conhecem. Mas não é só a mesa, né? E aí a pessoa vai e assim, aquilo faz tão mal pra gente, né? Então... E aí acaba criando uma luta. Porque eu falo pros meninos, não fala mal. Aí vem essa pessoa e... Então eles estão vendo um exemplo de alguém que rotineiro e continuamente fala mal de alguém. E essa pessoa é muito próxima. Então eu tenho que combater um exemplo presente na vida deles. Então, aí é que entra a situação de eu parar. E vou dizer... É um hábito, né? É um hábito, Pérsia. Não se assenta, ou ela só reclama, murmuradora. ou ela fala mal dos outros, né? Mas é hábito. Não, Existe um estudo, né, dentro da neurociência, que fala mal, libera serotonina. Então faz bem. Até o que seja bom, cara, não é? Sim. Mas dá prazer pra Inclusive, pessoa, essa né? cientista é cristã, e ela estava A Rosana, né? Eu vi ela falando. E por que as pessoas querem falar mal? Porque o alimento, ele dá serotonina, dá prazer pra ela. É como chocolate. Então, Não faz bem. É completamente carnal. é carnal, né? É a carne pedindo aquele alimento, né? Mas olha, é inegável que a gente tem que quebrar esses laços para dar continuidade. E por que é difícil? Eu falo agora falando pela minha vida. Vocês têm desassossego durante os dias? Alguma coisa que ficou meio... Não, você tem uma vida, você vive no paraíso. Bom, eu não vivo. Até porque eu sou soberano e absoluto na pureza. Aí eu encontro com vocês que é tudo torto. Aí é um choque pra minha vida. Eu sou luz, né? Então desculpa. Tá bem que tô eu aqui, né? Pra falar que não é bem. Mas enfim, a gente tem frustração no dia, né? E aí quando você chega em casa, aonde você é você mesmo, você não precisa mais... Senhor, irmão, caso você pode falar, rapaz. Aí... Você estava aqui no live das crianças, né? E o Celso entrou no quartinho, não sei o que você estava, né? E a Amanda desligou e disse: "Pai, sai daqui, gente!" Ah, não é? Aí o Celso ficou imitando ela: "Amanda, como você faz? Você me xingou todinho, você virou assim." É tipo assim, né? Pai, sai daqui! Então, gente, como eu falava, honra papai e mamãe. Ai, credo! Eu brigando com o Vinícius e o Magrinho participando. Mas enfim, lógico. Tudo bem, irmão? Paz. Eu venho, como alguns de vocês sabem, né, de uma família cristã, para dizer. E a Rachel, né, que tem hoje 17 anos, nós estamos assim, passando uma fase onde eu estou tendo que me reavaliar como cristã. Eu tenho que me avaliar em relação aos meus preconceitos, a minha religiosidade. Então, eu venho me perguntando: Deus, me ajude a saber aquilo que eu preciso mudar, porque o jovem de hoje, ele não está para brincadeira, e ele recebe muita informação. O jovem de hoje está muito decepcionado com os cristãos. Então, assim, eu estou tendo que me confrontar Os teus em termos de me reavaliar, porque se não for assim, Você vai perder sua vida.
Então, eu acho muito importante a gente, assim, ser sincero com nós mesmos, se quem é esse Cristo que nós representamos, porque esse Cristo que veio, ele não veio para condenar, ele não veio para apontar dedo, ele não veio, porque ele é Cristo, ele é o Senhor dos céus e da terra, e ele não se portou como um Deus aqui, no sentido assim que eu sou. Ele veio humilde, ele veio para amar todos ao próximo. Então, você anda com prostitutas, você anda com coletor, e nós cristãos, infelizmente, eu, por mim, assim, tenho que muito, assim, reaprender e reavaliar constantemente, para eu saber realmente que Cristo é esse que eu creio. Então, eu deixo esse meu testemunho. Nós estamos aqui, né? Nós chegamos faz 2 semanas, estamos em quarentena e tal. Resolvi vir aqui com a Rachel, porque eu estava perdendo a minha filha. Estava perdendo a minha filha onde nós estávamos. E eu reavaliei tudo que estava acontecendo. E é difícil, porque isso requer, sim, um ato assim, de humildade, de retroceder, de voltar. Então, mas eu dou graças a Deus que nós estamos aqui e estou me reavaliando esses meus preconceitos, essas minhas religiosidades, e detona, porque a gente não pode esperar que nossos filhos sejam cristãos porque a nossa família é. Não é assim, a salvação é individual e não dentro deles, e nós estamos num mundo totalmente diferente. O mundo é outro, a forma que nós pensamos hoje é outra, e nós temos que nos compadecer por isso, e parar de julgar, mas amar. Nós temos que amar incondicionalmente. Então, essa colocação e a tua postura, na verdade, elas indicam claramente algo extraordinário. É Cristo, é o Espírito Santo gritando através da tua vida. Você voltar para buscar o teu filho, por exemplo, ato diferente do que Davi fez, porque Davi se calou enquanto Absalão se revoltava mais e mais, até ele perder Absalão. E voltar e buscar um filho parece que é, entre aspas, humilhante, né? Falar, pô, ela que tinha que... Não, eu que vou... E o que você falou é bem certo. Foi um dos temas que a gente tratou no anterior. Algumas perguntas que eles têm é que mundo eu estou, quem eu sou e quais líderes eu tenho que seguir. Até porque eu já não acredito nos meus pais, não acredito nos governantes e muito menos nos líderes espirituais. Porque essas instituições caíram em descrédito por conta da religiosidade. Sabe que a nossa vida, ela tem que ser de relacionamento com Deus. E Deus ama a todos, sem qualquer tipo de preconceito. A grande distinção de uns para com os outros é que uns aceitam Cristo e outros não. Mas Deus, Ele se compadece daqueles que não aceitam. Ele chora amargamente, dolorosamente por esses, e é o que você falou. E nós temos que, como Ele, chorar por essas pessoas. Paulo, quando ele falava dos judeus, ele falava, Senhor, queria eu dar a minha vida em favor da deles. Porque eles não estão te aceitando, eles vão para o inferno. E eu queria pegar o lugar deles também, meu amor por eles. Paulo não tinha preconceito. E o que você falou é uma grande verdade. E o fator mais complicado, o mais complexo disso tudo é que o preconceito está dentro de casa. Eu tenho preconceito com meu filho porque ele usa uma roupa tal. Eu tenho preconceito com minha filha porque ela tem um namorado X. Então, isso não cria relacionamento. E se não cria relacionamento, eu perco meu filho. As regras, elas são boas. Elas devem existir. Deus trouxe ordenamentos para nós, são regras. Mas antes dele colocar as regras, ele nos amou. Então primeiro ele se relaciona, aí depois ele coloca regras. Aí a coisa flui melhor. Então você está coberta de razão. E essa luta tua, eu não sei, até para te dar um alívio, tá? É a minha também. E a de todos. A gente está se redescobrindo, olha que interessante. A gente está se redescobrindo como cristão, como
estamos redescobrindo quem de verdade Cristo é. É tudo isso. E o versículo que fala que nós temos uma novidade de vida, e cada vez mais eu tenho a certeza que a novidade de vida não foi quando eu desci para as águas do batismo, é em cada respirar, porque daí eu percebi, errei aqui, novidade de vida, puxa, errei aqui, novidade de vida, e assim a gente vai caminhando para tentar buscar ser esse exemplo para eles. Primeiro passo, né? A Cíntia acho que falou, né? Antes de falar, ser este exemplo. Então, olha que interessante, quando você voltou, o teu ato falou mais do que qualquer coisa. Você podia ter mandado e-mail, WhatsApp, mensagem, ligações, mas a tua atitude de sair da tua terra e vir para cá, isso com certeza marcou a vida dela. Marcou a vida dela. Isso é relacionamento. Isso é ser crente. Crente no bom sentido da palavra. Mas olha, tudo isso, né, ser o exemplo, buscar essas questões, porque isso facilita a adoção das ideias. Porque uma outra verdade que você disse, você colou o material. Estou sentindo que você colou o material. Você falou tudo que eu tinha para falar, credo. Uma outra característica bem clara é que hoje as regras de comportamento estão tão na contramão do que diz a palavra de Deus, que quando você fala de um comportamento para a criança ou para o jovem, do que Deus diz, ele fala, você está de brincadeira. Você é velho. Você é ultrapassado. Não, na minha vida não dá para ser isso, porque o mundo lá fora é muito diferente. Então, quanto mais rápido eu criar esse relacionamento e eu ter esse tipo de comportamento sendo um exemplo, vai ficar mais fácil para ele. Hoje, na ministração do culto, nós vamos falar sobre isso. Interessante, né? Olha como Deus é tremendo. Viver Cristo, tá? Não é pregar Cristo, não é falar de Cristo, não é nem ler de Cristo. Viver Cristo, eu acho que é o nosso maior desafio. Uma outra coisa também, nós temos que ver os nossos filhos não como já salvos, nós temos que vê-los como perdidos. Então nós não podemos exigir desses que não são salvos um padrão cristão. Sim. Nós temos que vê-los como ainda pessoas individuais que ainda estão nas trevas, ou outros exemplos, mas que estão nas trevas. Então, nós não podemos exigir dos nossos filhos a conduta de um cristão. Não podemos cobrar isso. Sai errado. E você tem razão. E outra coisa que nós falamos, eu estou falando que você colou, viu? Ou então é Deus confirmando tudo. É o que a gente falou semana passada. Porque as crianças vão crescendo, elas vão querendo liberdade. E com a liberdade, elas querem se afastar de todos os preceitos ou todos os sistemas que nós criamos, porque elas querem ser livres, né? E aí elas vão errar dentro do comportamento cristão, do meu comportamento, mas está tudo bem. Tá tudo bem, filho, você pode errar. Tá tudo bem, cara. Eu creio que a gente tem que dar esse espaço para eles errar, porque senão a gente sufoca eles e eles não podem se debater. Porque nós estamos exigindo o que eles não são. Não são. E aí eles fogem. Aí foge de vez. Aí quando eu aperto muito e ele se sente totalmente pressionado, uma hora ele vai estourar a gradinha e aí vai fugir. E aí a situação fica mais difícil. E é bem isso que nós temos que lembrar e plantar. Quanto mais rápido tudo isso acontecer, eu ter esse tipo de mudança de comportamento, mais fácil deles adotarem essas ideias, mais fácil deles terem essas ideias como recordações, né? Eu não sei se tem recordação da sua infância. Não tem coisas que ficam marcadas. Na minha casa eu lembro, sempre acontecia isso. Por exemplo, Samuel Jardim é de berço cristão, como você. Tenho certeza que você se lembra de criança de atitudes da igreja. Ficou impregnado na tua memória, e isso é bom. Lógico, desde que as lembranças venham a ser coisas benéficas, né? Vou ser sincero, as minhas recordações, e embora isso venha a ser gravado, eu espero que os meus pais não vejam, cara, eles amam, eles me amavam naquela época. Mas era recordação de festinha com muita bebida, farra. Qual foi o exemplo que eu tive? Então, como é que você exigiria de mim um comportamento diferente?
A Alessandra fala isso quando ela pega uns erros meus, ela também, né? Vou exigir o quê de você? Olha o que plantaram na tua vida. E assim, não estou desmerecendo os meus pais, pelo contrário, eles tiveram uma participação efetiva na minha educação. Mas as pessoas mais próximas me davam esses exemplos. Então, se você me pedir, traz uma memória da tua infância. Eu falei, bora para novidade de vida? Porque elas não são muito legais. Então, quanto mais rápido, maiores serão as lembranças e as possibilidades deles seguir esse exemplo. Plantar um sólido fundamento é a nossa função. Então, temos uma função? Temos, plantar. Vamos pegar o ato do plantio. A planta, principalmente quando ela é nova ou quando ela vai ser inserida na terra, mesmo já tendo idade, você tem que ter o maior cuidado. Você tem que ser delicado, porque senão ela morre. Você tem que afofar a terra. Você não pode pressionar muito a terra, que senão você mata a bicha. Você tem que afofar o lugar onde ela vai. Aí você tem que jogar uma aguinha, você tem que jogar um adubinho. Mas deixa eu falar, não joga muita água, porque muita água afoga a bicha. Mas também não tira toda a água, porque senão ela morre de sede. Então, é um processo delicado do plantio. Plantar um sólido fundamento, que é a palavra de Deus, é um processo muito delicado. Você tem que... com cuidado, com delicadeza, sem pressão. Sabe por quê? As pessoas gostam daquilo que lhes traz prazer. E acho que a Alessandra falou e você repetiu, a pressão em exagero, ela não é boa. Quer falar, Pérsia? Pega ranço, né? Não é? Pega ranço, às vezes, das ranço. coisas de Deus, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Se o seu marido faz alguma coisa de ruim, eu duvido, porque homem geralmente é mais certinho do que mulher. Pergunto se seria melhor se eu fizesse o inverso. Hoje eu tô bem defensivo, né, pro meu lado, né? Depois nós ficamos em casa, tá, gente? Vocês ficam tranquilos. Samuel gostou dessa, né, Samuel? Que essa foi boa. Amanhã às 9 horas da noite vai estar de olho no rosto. Deixa comigo. Tá comigo, amiga. Mas olha só, brincadeiras à parte, se enfim, uma pessoa que você ama faz alguma coisa muito, mas muito agressiva e ruim, quanto mais você pressionar, parece que mais ele faz. Quanto mais você... Já falei pra fazer isso! Ela pode até ficar quieta, mas lá dentro ela fala... Até porque daí você deu vazão. Aí não foi nem uma brecha, foi você abriu um portão inteiro pro diabo, plantar na mente dele. Cara, ninguém é teu, você é livre. Faz. E aí ele vai continuar. Então, a pressão em exagero, ela não é. Também posso comentar uma coisinha? Pode. Também, eu não sei se eu já contei pra vocês um cachorro que eu tinha, um setter, contei da relação dele com meu pai. Por que eu vou falar isso? Porque se cachorro faz isso, gente, imagina o filho. Ele era muito arteiro e meu pai, ele era muito cuidadoso com as coisas dele. Ele podia até emprestar, mas você tinha que devolver naquele jeitinho, lavadinho, tudo certinho. Tá. E ele não ia muito com a cara desse cachorro meu. Eu era solteira, noiva pra casar. Ele não ia muito porque o tipo ele era fora da caixa mesmo, né? Filhotão, grandão. E meu pai meio que suportava ele por causa que eu amava o setter. Mas tudo bem. Então o setter não tinha a atração do meu pai. Ele não tinha, ele não conseguia chamar atenção. Por mais que ele parasse o rabo, por mais que ele pulava no meu pai com as patas de barro. Ele queria a atenção do meu pai, porque ele entendeu que meu pai, ele era a liderança da casa. O cachorro tem isso, ele entende que o ali lidera a turma. E ele não conseguia a atenção do meu pai. Meu pai passava reto, já limpava a roupa. Bom, o Tigor resolveu chamar a atenção do meu pai de alguma forma, né? E qual foi a forma que ele começou a chamar a atenção do meu pai? Destruindo tudo que era do meu pai. Era a planta, era as coisas da piscina, né, tá? Era a cordinha do meu pai. Ele não pegava mais nada da casa. Ele puxava do varal as meias que meu pai engolia, saía no cocô. Meu pai de manhã acordava, tava meia. E ele fazia isso, gente, só com o meu pai. Ele destruía o chinelo do meu pai, ele rasgava a roupa do varal. Aí o negócio fervia lá em casa, né? E depois, com o passar do tempo, com a caminhada cristã, com esse negócio, aí quando eu tive filho, tudo, eu comecei a entender isso aí. Então, na verdade, o Tigor, ele tinha a atenção do meu pai, porque de alguma forma ele chamava a atenção. De que forma? Mas que cachorro, meu pai ficava louco, né? Ia lá, e ele ficava coado, banando o rabo, tipo assim, meu, chamei a atenção.
Conseguir atenção, conseguir. Então, aquilo foi me chamando muita atenção quando as crianças nasceram, quando começou as artes, né, as desobediências, enfim. Muitas vezes nós estamos tão distraídos com as coisas do mundo, com a correria do dia a dia, ou e tal, que eles começam a fazer alguma coisa para chamar a atenção, sim. Eu já tive isso em casa, já aconteceu. E aí, um colo, um carinho, um cinema, uma sessão da tarde, uma sessão de coisa básica, gente, simples, não transou. Então eu sempre faço essa comparação porque eu achei assim muito interessante. Aconteceu com o Tiber, que era um cachorro, e que depois nós casamos, eu levei o Tiber embora e ele nunca fez um buraco no jardim. Ele nunca fez isso por nada, assim, mudou. Era outro cachorro, o alvo dele era meu pai, para chamar a atenção. Pode ficar aqui agora? É que já tínhamos fora da casinha, né? Já tinha. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção no nosso dia a dia. Vai a dica aí também, que eu acho importante. E aí, a última deixa de hoje, inegavelmente, é algo que tem que acontecer antes, durante e depois, que foi a pregação do pastor da semana passada, é a oração. É conversar com o Pai em todo o tempo, é falar, Senhor, me ensina, me faz um vaso novo, me direciona, enfim, orar o tempo todo, orar. E aí, em todo esse tempo, eu vou começar a plantar no meu filho as respostas para aquilo que ele deve agora seguir. Se eles têm perguntas, porque eles têm, esses atos, estas atitudes, elas vão auxiliar, pelo menos no norte. Eu vou estar acendendo um luzeiro lá no final do túnel. Falou, ó, aqui é um caminho. Que tal? Isso é um convite. E talvez ele venha a seguir esse caminho. Em nome de Jesus. Amém? Posso orar para terminarmos? Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional pelas nossas vidas. Como dissemos hoje aqui, Senhor, que possamos ter uma novidade em cada segundo de vida. E assim, mais e mais, sermos parecidos com teu Filho Jesus. Liberta-nos, Senhor, do preconceito. Liberta-nos do antigo eu, para termos agora um novo Cristo, uma nova vida em Cristo. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém.